querido, eis que é chegado o reino de Deus. Estou muito feliz testando esse vídeo, gravando com o meu iPad pelo próprio Instagram, porque já coloquei um filtro no meu rosto. Olha como eu tô bonita. Nada que o filtro do Instagram não ajude, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje nós damos continuidade à nossa saga. E olha que legal, hoje chegamos no Êxodo capítulo 7. Vamos adentrar a mais um passo da vida de Moisés, que no fim das contas, meu amigo, somos eu e você. Olha, o que esse Moisés passou, as coisas que ele fez, a gente tudo faz igual. Não é um negócio. Vamos lá. Então, olha lá, pega a sua Bíblia, já vamos dar início, vamos orar aqui para que o Espírito Santo esteja aqui sobre mim e aí na sua casa, sobre você também. Te dando entendimentos que às vezes eu não vou trazer aqui porque o Senhor vai falar com você. Não esqueçam nunca. Às vezes o Senhor não fala comigo, ele fala contigo. Às vezes o Senhor não vai falar com o seu pastor, ele vai falar com você. E nós precisamos começar a confiar na voz do Senhor que fala no nosso espírito. Aqui o Senhor falava em voz audível com Moisés. Porque nessa época eles não eram o templo do Espírito Santo como nós já somos, porque vivemos na era da graça. Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: preste atenção. Dou a você a minha autoridade diante do faraó. E Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Dou a você a minha autoridade. Isso foi o que Jesus disse para nós. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui o Senhor estava dizendo a Moisés que ele dava autoridade ao faraó. Que vocês, não sei se vocês já entenderam, mas no tempo do Egito, esse espírito de escravidão é o que a gente vive hoje com as trevas. Aquele momento ele estava sobre o Egito. E a partir do momento em que há o êxodo, esse espírito de Egito, esse espírito de escravidão, ele vai se espalhando pelo mundo. Então, na Era da Graça, nós ainda temos, infelizmente, o Egito para que a gente possa ser libertos, tá certo? Então, a gente sempre vai fazer essa comparação com o tempo do Velho Testamento e agora nós que estamos vivendo a graça. Então, nós também temos autoridade, tá? Mas aqui o Senhor estava dizendo a Moisés que ele estava dando autoridade no nome dele para ir falar com o faraó. Continuando, você falará tudo o que eu lhe ordenar e Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Por quê? Olha, quando eu lia as primeiras vezes, eu me perguntava, dizia, mas Deus, por que o Senhor já não libertou logo? Sabe por quê? Que a gente tem uma mente escrava de que vamos libertar logo os israelitas e tá bom. Mas Deus estava ensinando ao Egito que ele é poderoso, porque o Egito não reconhecia Deus como soberano, sequer conhecia Deus, porque nos capítulos anteriores, quando Moisés foi conversar com o faraó, ele disse, quem é esse Deus? Porque o faraó ele era tão soberano sobre tudo o que ele conhecia dentro do mundinho egípcio dele, que ele não sabia quem era Deus. Mas Deus queria mostrar para ele quem ele era. Então veja bem, Deus endurece o coração do faraó para que várias coisas possam acontecer e Deus possa mostrar diante dos deuses que os egípcios tinham, porque afinal de contas, o povo idólatra, o povo que gostava de inventar um Deus, ele queria mostrar quem é soberano sobre todos os outros deuses que existiam ali no Egito. Então, Deus endurece o coração de faraó para que haja oportunidade de Deus mostrar todos os seus sinais e maravilhas, né? Embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e, com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas vou repetir. Aqui o Senhor, ele está sempre enfatizando que com a mão estendida ele vai tirar os egípcios de lá. Porque, olha que legal. Parece que mesmo. Volta. Por que que o Senhor fica enfatizando? Porque eu acho que tem até estátuas de alguns faraós que estendiam a mão para falar algo, para jurar algo sobre o Egito.
né? E assim Deus faz essa comparação: sou com a minha mão estendida, tirarei Israel da escravidão do Egito. E aqui ele fala também que ele vai provar também para Israel que ele é o seu Senhor. Deus fala uma Bíblia inteira que eu sou o seu Senhor, que eu sou o seu Senhor, que você é o meu povo. Sabe, outro dia eu vi uma pregação de um cara falando sobre qual é o desejo de Deus. E ele trouxe tantos versículos que só repetem a mesma coisa. O meu povo, eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo. Tudo o que Deus deseja é você. Não é incrível? Não te dá tão negocinho? Porque assim, é Deus. Mas ele conhece o meu nome, ele me formou desde antes de eu estar no ventre da minha mãe. Desde antes dele formar esse mundo, eu já estava em Cristo. E ele me soprou. Inclusive, fugindo um pouquinho aqui do texto, tá? Abre parênteses. Eu vi que estão os cientistas criando bebês dentro de laboratórios, sem necessitar do sopro divino. Olha só que loucura. Serão pessoas não tripartidas. Porque não tem como alguém ter alma se não tiver o sopro divino. Eu fiquei assim chocada porque, caraca, a gente tá vivendo o final dos tempos mesmo. Continuando. Assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão farão como o Senhor lhes tinha ordenado. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. E aqui é bem interessante no versículo 7, quando eles enfatizam isso. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83. Mas quem é que perguntou? A questão é que Deus, ele é um Deus de intencionalidade. Ele tem intenção em tudo que ele faz, ele fala. E quando ele inspirou os escritores a escrever algo, tinha intenção. Aqui, o Senhor está dizendo que não interessa para ele quantos anos você tem, mas que ele tem uma promessa para você, que ele quer te usar. E que você, com certeza, que está assistindo aí, não tem ainda 80, 83 anos. Mas se tiver, comenta aqui embaixo, porque eu quero orar para que o seu ministério comece, nem que seja com 93 anos de idade, nem que seja com 103 anos de idade, para que você viva ainda mais tempo para poder pregar o evangelho, porque poucos são os ceifeiros e muito é a colheita. O Senhor tem chamado os seus. Já tem gente aí, ó, que tá há tempo já, tocando uma igreja, outra fazendo uma coisa, outra já tá até famoso no campo gospel, na bolha gospel, mas não tá pregando o evangelho, mas não tá cumprindo o ID, mas não tá preparando a nova geração para o ID. E o Senhor tá precisando. Sabe, ele tá levantando pessoas improváveis. Desde sempre ele levantou pessoas improváveis. Mas diante dos olhos de muita gente, tem gente que olha e diz assim: não dá pra você. Por que tu tá indo fazer isso se não dá pra você ainda? Olha quanto tempo eu já estou na bolha gospel. Olha quanto tempo eu já sou do evangelho e não faço ainda o que tu faz. Preste atenção, o Senhor está levantando pessoas e capacitando-as rapidamente, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e não há mais tempo para esperar. Jesus está às portas, mas ainda tem nações que nunca ouviram o nome dele e ele só pode voltar quando todas as nações conhecerem o seu nome. E todos possam dizer: eu ouvi falar de Jesus e o aceitei. Eu ouvi falar de Jesus, mas eu não quis saber. Aí é justo que Jesus volte, porque todos puderam ouvir e fazer a sua escolha. Então há tempo para você. Dando continuidade, a vara de Arão transforma-se em serpentes, aqui eu acho incrível. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó pedir que façam algum prodígio, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Sabe o que eu achei curioso? Mas vamos continuar. E eu vou falar mais pra frente, porque eu achei super curioso que o Senhor escolheu justamente a serpente para se transformar em alguma coisa, né? Então vamos lá.
Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó, fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus oficiais e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os seus sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Parênteses. Eu não fechei o parênteses da última vez, né? Então abre parênteses e eu vou fechar dessa vez. Abre parênteses. Vocês perceberam que aqui eles falam sobre sábios, feiticeiros e magos do Egito? Aí preste atenção, aqui o Senhor está mandando um recado. Onde você acha que nasceu toda a obra de ocultismo? Que se espalhou pelo mundo e foi mudando e se transformando em várias outras coisas. Todo ocultismo nasceu no Egito. Fecha parênteses. Cada um deles jogou uma vara no chão e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Por quê que Deus faz transformar em serpente? Visto que nós temos já a serpente como um símbolo das trevas. As trevas sempre vão obedecer à voz de Jesus Cristo, ao nome de Deus. Yod-He, Vav-He. As trevas sempre vão se prostrar, como lá no Gadareno, que o homem que está endemoniado com legiões, ele vem e se prostra aos pés de Jesus Cristo. Todo o inferno reconhece o nome de Deus e se prostra, porque ele é o Criador. O único ser ainda que não se prostra, porque talvez não conheça o poder e a soberania de Jesus Cristo, é o ser humano. Mas os demônios se prostram. Você entende quão ralé a gente é? Apesar de Deus nos amar demais, nós temos ainda esse DNA caído, né? Meu Deus. Então, a vara de Arão, a serpente de Arão, engole as outras serpentes. Sabe por quê? Porque as trevas podem agir e elas agem com a autorização de Deus. Como assim, Júlia? Porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Toda vez que as trevas agem, elas precisam de legalidade para agir. Tá pegando? Tá pegando aqui o contexto? As trevas precisam de legalidade para agir. Sendo assim, só quem pode dar legalidade somos eu e você quando pecamos. Quando pecamos, nós infringimos uma lei que o Senhor já nos deu e disse: não pequem, não faça isso aqui, ó. Tem um monte de coisinha que você não pode fazer. Leia, aprenda e não faça. Por quê? Porque se você fizer, abrirá uma porta por dentro e dará legalidade para o inimigo entrar. Então as trevas só agem com a autorização legal de Deus. Se Deus disse o que nós não podemos fazer, apesar de ele ficar com o coração entristecido de termos pecado, amar-nos muito, ele ainda assim não fará nada para te livrar das trevas, porque é você quem tem que tomar essa decisão. Por ele, confessar o seu pecado, se quebrantar, e hoje nós temos, nós como estamos na era da graça, nós temos o sangue de Jesus Cristo para nos lavar e remer dos nossos pecados. Mas é por isso que não devemos pecar, porque as trevas, elas têm uma legalidade para agir na nossa vida, elas só podem agir com legalidade. Então só pode agir diante da soberania, com a autorização de Deus. O soberano é Deus. Então por isso que a serpente do Senhor come as outras serpentes. Já para mostrar que independente de ser treva ou não, o Senhor age como Ele quer e Ele faz como Ele fala na palavra dele. Ele não é um Deus que se arrepende, nem homem para que minta, ou não é um Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você compreende isso? E aí a gente vai para a primeira praga. E a primeira praga, eu gosto muito de entrar nesse tema e eu tô amando estudar Êxodo por conta disso. Eu vou ler para vocês, depois a gente vai discorrer um pouquinho, tô quase no final do meu vídeo. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó amanhã, quando ele estiver indo às águas. Espere a margem do Nilo para encontrá-lo e também leve na mão a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir,
para prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos, assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal. Os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, nos rios, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios. Eles se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha dito, ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e seus oficiais. E toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes morreram e o Nilo cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. E aqui a Bíblia é bem enfática, ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e voltou para o palácio, e nem assim o faraó levou a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do rio. E aqui meu celular está com 1% e eu vou ter que finalizar o vídeo explicando para vocês por que que foram feridas as águas do Nilo. Como vocês já sabem, o Egito é onde nasceu todo o ocultismo e um país, um local completamente idólatra. E uma das formas que eles gostavam de idolatrar era o rio Nilo, que para eles era um motivo de muitas bênçãos, e aquela água podia fazer coisas, enfim. É por isso que o Senhor fere as águas do Nilo, para mostrar que ele é soberano também sobre aquele Deus que eles consideravam o Nilo. Porque nada pode ser mais soberano que o Senhor. Você entende que as 10 pragas é Deus mostrando 10 vezes o como ele é soberano? Você entende que a primeira, quando Arão joga a vara e se transforma numa serpente, os outros jogam e também se transformam em serpente, ele está mostrando que não importa o que eles façam, tudo que o Senhor fizer sempre irá se sobressair sobre o que as obras do ocultismo fazem. Isso é Deus mostrando como ele é soberano. E aí você me pergunta, tá, Josi, mas por que tem pessoas que acabam se ferindo ou que têm obras do ocultismo sobre elas, mesmo elas estando servindo ao Senhor? Porque há maldições na vida delas, ou porque há pecado escondido, ou porque alguém de dentro da casa dela... Olha, nós podemos discorrer aqui de várias formas, mas uma porta foi aberta. É isso. Ou na linhagem dessa pessoa, ou dentro da casa dela, ou ela mesma está abrindo uma porta e ainda não conseguiu confessar e parar de pecar. E há muitas formas de abrir essas portas. Nossa alma, ela tem muitos compartimentos. Então a gente vai passar uma vida inteira em libertação, e é isso que eu venho falar para vocês. Sempre que puderem perdoar, se libertar e confessar, façam. Quanto mais vocês fizerem, mais em santidade estarão, e mais na presença do Senhor poderão se derramar, porque vocês vão cada vez que você abre mão de sentir algo ou de tentar manipular algo, mais a presença do Senhor você estará. Tá dando meu tempo? Um beijo, até o próximo vídeo, te espero aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar para mim também.